seja muito bem-vindo ao programa que fala sobre beleza, saúde e qualidade de vida. Bem-vindo ao Farmacêutico Mais Saúde. Hoje vamos falar sobre o colesterol, um assunto que confunde muita gente e não é para menos. Afinal, existe o colesterol bom e o ruim. O melhor é ficar de olho e nessa hora o farmacêutico é seu grande aliado. É o que a doutora Marileia Scartesini vai mostrar pra gente. Não saia daí, voltamos rapidinho. Hoje vamos falar sobre o colesterol. Vilão, será mesmo? Quem vai dar essa e outras respostas é a doutora Marileia Scartesini. Ela é farmacêutica, pós-doutora em genética do colesterol pela UCL em Londres, professora de bioquímica clínica e pesquisadora em análises clínicas e genética do colesterol na Universidade Federal do Paraná. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Afinal de contas, doutora, o que é o colesterol e ele é prejudicial à saúde? O colesterol é uma gordura que está no sangue. Ele é muito importante porque produz hormônios, produz vitamina D, ácidos biliares e membranas, porém o colesterol tem que estar em níveis normais para que não seja prejudicial à saúde. Doutora, então explica pra gente qual é a diferença entre o colesterol bom e o colesterol ruim. Então, Daiane, o colesterol bom é o HDL colesterol. É aquele colesterol que é retirado dos tecidos, do sangue, para ser levado ao fígado e poder ser eliminado. O colesterol ruim é aquele que nós vamos encontrar no LDL colesterol, onde ele, em excesso, e só em excesso, vai se depositar nas artérias e ser prejudicial. Certo. Será que as pessoas têm o hábito de monitorar o colesterol? Nossa equipe foi às ruas para saber se o brasileiro está atento à sua saúde. Vamos ver. Eu controlo o colesterol hoje porque eu me conscientizei através de informação pela televisão. Eu só controlo na época do check-up, né? Quando o médico manda fazer os exames, mas eu não tenho o hábito de controlar assim pela alimentação ou por alguma mudança de hábito que eu tenha. Sim, eu faço anualmente o exame. Eu tenho colesterol bem bom, já fiz o exame e tenho bom. Uma vez por ano eu faço o exame. Uma vez por ano eu faço o exame, tanto que para saber como que a gente está, né? Porque depois dos 40 a gente tem que estar mais esperto. Doutora, tem gente se cuidando, mas alguns nem sabem como estão os níveis de colesterol no corpo. O monitoramento é importante? Sim, Daiane, é muito importante que a pessoa saiba qual é o nível de colesterol que está no sangue todos os dias. Por que o colesterol está tão associado a doenças cardíacas? Porque o colesterol alto, ele se deposita nas artérias, ele vai obstruir e causar o infarto do miocárdio ou o AVC no cérebro. E quais medicamentos são usados para controlar os níveis de colesterol? É verdade que alguns deles devem ser tomados à noite? Por quê? Sim, as estatinas são os principais medicamentos administrados para reduzir o colesterol no sangue. Eles vão agir nas células, principalmente no fígado, reduz a síntese do colesterol. As estatinas nós temos vários tipos e elas vão conter o tempo de vida média no sangue diferente. Umas têm alto, outras têm baixo. Então, aquela estatina que tem a vida curta ou baixa, ela deve ser administrada à noite porque a síntese do colesterol acontece principalmente na madrugada, como a gente diz, na calada da noite. Então, para ele dar tempo de agir, tem que ser administrado à noite. Agora, as estatinas que têm tempo de vida média mais longa, pode se administrar a qualquer hora do dia. E por que algumas pessoas apresentam dores musculares ao utilizar esse tipo de medicamento? Daiane, nesses casos onde a estatina pode estar colaborando para as dores musculares, existe a outra opção que nós encontramos nas farmácias, que é a ezetimiba. A ezetimiba age no intestino, reduzindo a absorção de colesterol. Então, o clínico, nessas situações, administra ezetimiba, que pode ser isoladamente ou associada com a estatina, em doses menores. É uma opção para evitar a dor muscular? Sim. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre alimentação, estilo de vida e o que isso pode interferir nos níveis de colesterol. Agora, vamos ao quadro Bem-Estar.
Todo mundo conhece os alimentos que aumentam o colesterol, mas pouca gente sabe que alguns alimentos ajudam a controlar o colesterol no sangue. A nossa dica de hoje é mostrar quais são esses alimentos. Peixes ricos em ômega 3, como o salmão e o atum, a soja e seus derivados, o tomate, as frutas cítricas, como a laranja e o limão, nozes e castanhas, linhaça, quiabo, alho e a berinjela. Mas lembre-se, não basta incluir esses alimentos na sua dieta. Você tem que reduzir o consumo daqueles considerados os vilões do colesterol. O Ministério da Saúde disponibiliza à população brasileira um canal exclusivo de informação sobre promoção à saúde, a plataforma Saúde Brasil, com foco em 4 pilares. Eu quero parar de fumar, eu quero ter um peso saudável, eu quero me exercitar e eu quero me alimentar melhor. A ferramenta reúne conteúdos, serviços e a voz de especialistas para apoiar a população a mudar seus hábitos para conquistar uma vida mais saudável e com qualidade. A plataforma está acessível no endereço virtual Portal Saúde, saude.gov.br/Saúde Brasil. O SUS é seu. Use. Defenda. Hoje estamos conversando com a doutora Mariléia Scartesini sobre colesterol. Doutora, os altos níveis de colesterol sempre têm a ver com a dieta, com a alimentação da pessoa? Sim, na maioria das vezes as pessoas estão comendo errado e não fazendo exercício, ou pouco exercício físico. O excesso de doces, massas nas refeições diárias vão colaborar para o aumento do colesterol. Algumas doenças, como diabetes, hipotiroidismo, problemas renais, vão fazer com que o colesterol aumente, mas quando tratada a doença, ele normaliza. Agora, algumas pessoas vão herdar dos pais a alteração genética, então mesmo fazendo exercício e dieta, vai ter o colesterol elevado. Mas a frequência é baixa, ou seja, nós sabemos que a frequência da influência genética no colesterol alto é só em torno de 5 a 10%. Então, você veja, isso é na população de origem ocidental. Então, você veja que a influência do meio ambiente, dieta, exercício é muito grande. É muito maior. É muito grande. Então, mas para o diagnóstico desse excesso de colesterol, nós precisamos fazer o exame de sangue do colesterol. Isso normalmente se faz em laboratório de análises clínicas, onde o farmacêutico também está atuando nessa área. E isso é mais uma área de atuação do farmacêutico. Doutora, já que estamos falando em alimentação, nossa equipe foi às ruas saber o que as pessoas gostam de comer. Acompanhe. O que eu gosto mesmo? Carne. São várias. Lasanha, churrasco, tudo que eu não devo. O que eu mais gosto? Uma carninha assada, mas eu não uso gordura e bastante salada. Bom, você tem que comer de tudo um pouco, eu acho. Tudo que é exagero faz mal. O equilíbrio faz bem para tudo na vida. E aí, doutora, o que falar desses alimentos que nós vimos na reportagem? Veja, o fato de ingerir essas frituras, doces, massas, embutidos, industrializados, tudo isso vai colaborar para aumentar o colesterol no sangue. E ele fica aumentado diariamente, manhã, dia, noite. Então, tudo isso vai colaborar para que ele, aumentado, vai se depositar. Então, veja, além de escolher o tipo de comida nas refeições, é importante fazer exercício físico 5 vezes durante a semana, de 30 a 45 minutos, exercício aeróbico. Com isso, você vai controlar o seu colesterol no sangue e colaborar para que não tenha obesidade também. Fazer atividade física realmente é fundamental. Doutora, e as receitas caseiras para diminuir o nível de colesterol, como água de berinjela, vinagre de maçã, entre tantas outras, elas realmente funcionam? Daiane, as receitas caseiras, o que nós temos de experimento clínico até hoje é a berinjela batida com suco de laranja. Veja, o que existe na berinjela é a fibra, que no intestino vai diminuir a absorção do colesterol. Com isso, nós sabemos que será um resultado a curto prazo. Mas, normalmente, as pessoas que fazem esse programa, elas também reduzem a ingesta de outros alimentos.
certo? Então, nós não temos evidências para essas receitas caseiras comprovadas. Doutora, eu posso dosar o meu nível de colesterol na farmácia, assim como a glicose, e é preciso estar em jejum para fazer o exame? Sim, Daiane. Hoje você pode dosar o colesterol, esses testes já estão com uma resolução da Anvisa, já foi liberado, mas precisa prestar atenção porque é indicado para rastrear o colesterol, principalmente aquele colesterol elevado por origem genética, você procurar a família, né, então, e rastrear, para programas de saúde, para idosos, onde você encontra dificuldade na coleta de sangue, para crianças, quando houver necessidade. Então, por exemplo, se a pessoa está na farmácia, faz a sua dosagem, e o colesterol se apresentar com valores elevados, ele é orientado a procurar o seu clínico, um médico, para ter o diagnóstico correto e então ter a sua medicação prescrita. A coleta, nesses casos, pode ser feita sem jejum, porque não existe interferência do jejum no colesterol. Certo. E, doutora, para finalizar, existe alguma novidade no tratamento de colesterol alto? Sim, a novidade é que nós temos uma injeção que chega no mercado para controlar o colesterol no sangue. Porém, o paciente não vai deixar de tomar estatina. Essa injeção será administrada 1 ou 2 vezes por mês para ajudar a estatina a reduzir o colesterol. Agora, será indicada essa injeção para pessoas que têm o problema genético ou que têm um alto risco de doença cardiovascular. Certo? Então, aí, nos experimentos que liberaram essas injeções, eles obtiveram cerca de 50% a 70% de redução no colesterol ruim, no LDL colesterol. Isso é um passo importante, porque até então a estatina não havia conseguido esses níveis tão baixos ou um poder de redução tão baixo para o colesterol. Isso é um avanço e isso nós estamos podendo vivenciar. Em 2006, eu tive a oportunidade de trabalhar com essa proteína PCSK9, que os laboratórios, então, passaram e procuraram um anticorpo contra ela, um anticorpo monoclonal, para neutralizar no plasma e deixar a estatina agir por mais tempo. Então, eu acho que eu tive a honra, como uma representante brasileira, estar nessa pesquisa, colaborar. Participar dessa novidade, né, desse tratamento inovador. Que legal, doutora, parabéns. Eu agradeço a sua participação, seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e colaborar com esse programa. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a profissão farmacêutica? Roda o quadro Farmacêutico em Ação. Bem, o setor de análises clínicas é a segunda área de atividade do farmacêutico. O farmacêutico analista clínico, também conhecido como bioquímico clínico, ele tem como função primordial realizar exames laboratoriais e garantir um alto padrão de qualidade nesses exames. Para isso, são feitas várias atividades e assim ele pode auxiliar o médico para realizar rastreamento de doenças, diagnóstico, prognóstico e monitoramento de doenças. Cerca de 70% das decisões médicas são baseadas em resultados de exames laboratoriais. O laboratório de análises clínicas, ele normalmente é setorizado. Então existe um laboratório tradicional de análises clínicas que tem o setor de hematologia, de bioquímica, imunologia, urinálise, parasitologia, microbiologia. Mas além desse laboratório tradicional, o farmacêutico analista clínico, ele é capaz de atuar em outros campos de trabalho, como toxicologia, citologia, que são mais especializados, genética e reprodução humana. Ele pode trabalhar em bancos de biobancos, né? Bancos de sangue, bancos de leite, bancos de tecido e órgãos, bancos de sêmen e outras atividades também no setor de saúde pública e biotecnologia. Finalizamos mais um programa. Obrigada pela sua audiência. Curta nossa página no Facebook ou colabore com a gente enviando um e-mail com sugestões. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau!